Fala pessoal, Rian aqui e vamos para mais um vídeo da nossa série de Spark. A gente está trabalhando com o Spark para ciência de dados, para aprendizado de máquina. E nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre o Spark e seus componentes principais. Lembrando que essa é uma série de vídeos, né? Recomendo que você assista os vídeos desde o início da série, do início ao fim dos vídeos, para entender melhor aquilo que a gente vai tratar aqui. Bom, o Spark ele é composto basicamente por três principais componentes. Inicialmente, eu quero tratar com vocês sobre os dois principais componentes que vão estar presentes dentro da arquitetura do Spark necessariamente, que são eles o driver e os executors, ou os executores. O driver também é conhecido como o driver, ou também podemos chamar de driver program, tá? Porque ele atua como um programa principal do Spark. Ele que vai efetivamente dirigir todo o processo de computação de processamento distribuído. Além do drive e dos executors, você também tem a figura do manager, ou do gerenciador, que a gente também pode chamar, e vocês vão ver utilizado de maneira intercambiável, de Cluster Manager, tá? Então, Manager ou Cluster Manager, porque é exatamente esse o papel que ele vai fazer. Ele é um gerenciador do cluster, daquela rede de computadores que a gente viu no vídeo anterior. Então, vamos ver de maneira mais detida cada um deles. O driver, ele é basicamente aquele que vai ser responsável por executar o programa principal do Spark. Então, quando você submete um trabalho para o Spark, né, através de uma aplicação, a gente vai ver isso de forma mais específica e vamos ver isso na prática também. O driver ou o driver program é aquele que vai receber a sua aplicação e a partir daí ele vai começar a gerenciar a execução dessas tarefas. E como que ele faz isso? Ele faz isso coordenando a distribuição das tarefas para cada um dos executores. A gente viu que o Spark ele executa isso de maneira distribuída e paralelizada, e o programa responsável por fazer todo esse gerenciamento, toda essa orquestração, é exatamente o driver. Além disso, no final, né, ou seja, cada um dos executores é que vão realizar essas tarefas, as tarefas são operadas por fragmentos dos seus dados. No final, esses executores têm um output, e aí esse output precisa ser retornado para o driver para que ele organize esses outputs de maneira condensada e possa ter um único output. Afinal de contas, quando você opera uma transformação dentro de uma base de dados, você não quer ter como output uma bagunça, né? Uma verdadeira fragmentação dos dados. Você quer que aquela base de dados transformada esteja organizada. Como o Spark faz isso de maneira distribuída, o driver é o responsável depois por agregar, por juntar de forma lógica todos esses dados que foram anteriormente distribuídos. Então a gente diz que o driver ele é o cérebro dessa aplicação. É ele que vai orquestrar todo esse processo de execução distribuída. O driver, então, ele opera como um programa principal, ele é o contato com a sua aplicação, tá certo? É ele que vai receber da sua aplicação o que ele deve fazer, e a partir dali ele vai utilizar ferramentas como o schedulers, o próprio DAG. A gente não precisa entrar nesses detalhes da execução, mas ele vai utilizar algumas ferramentas para poder orquestrar, organizar essa tarefa de processamento distribuído. É importante a gente dizer que o driver program ele opera através daquilo que a gente chama de Spark Context. O que é o Spark Context? Spark Context é a instanciação do driver program. Então, o driver program é o componente abstrato do Spark, tá? Quando você inicia a sua aplicação do Spark, quem vai ter contato com a sua aplicação é exatamente o Spark Context. Se você não tem a noção de instanciação ou abstração, você precisa assistir a série de programação básica. Corre lá para a playlist de programação básica em Python, que vai te ajudar a compreender esses conceitos. Bom, e os executores, né? Os executores são exatamente os componentes do Spark que são efetivamente os responsáveis por executar aquela tarefa que você precisa fazer. Então, a tarefa que vai operar algum tipo de transformação de dados é realizado pelo executor. O driver ele só orquestra, ele só organiza essas tarefas. Quem usa recursos computacionais efetivamente para transformar dados são os executores que vão estar distribuídos ao longo da sua rede de computadores, ao longo do seu cluster, não é isso? Os executores também vão ter, além dos seus recursos de processamento, também tem os seus recursos de armazenamento, como cache. Então,
a gente viu lá que o Spark, ele implementava uma melhoria relacionada ao Hadoop, que é o fato dele poder utilizar tanto a memória RAM quanto o armazenamento em disco. Então, esse armazenamento ele vai estar alocado nos executores, e aí ele pode utilizar esse tipo de memória, né, que a gente pode chamar de memória cache, que são memórias temporárias ali para ele executar exatamente a tarefa a que ele foi atribuída pelo driver. E esses executores, eles estão o tempo todo se comunicando, né, informando o seu status para o driver. Afinal de contas, o driver precisa organizar, né, orquestrar essa execução. A gente viu nos vídeos anteriores que o Spark implementa aquilo que a gente chama de tolerância à falha. E esse aspecto é muito importante, porque você pode ter o driver replicando algumas tarefas para alguns dos executores, porque caso algum executor falhe, tenha algum problema em algum dos nós desse cluster, você possa executar aquela tarefa que não foi efetivamente terminada por um dos executores. O próximo elemento é o chamado manager, ou como a gente falou, ou cluster manager, que é exatamente o gerenciador do cluster, o gerenciador dessa rede de computadores. E aí, lá no início, a gente colocou primeiro o driver e os executors e colocamos o manager depois. Por quê? Porque o manager, ele não necessariamente é parte do Spark. O Spark vai operar o tempo todo com o manager. Ele é um componente indispensável para esse tipo de processamento em cluster. Porém, ele não necessariamente vai ser um componente do Spark. Existem, inclusive, modos de execução, e a gente vai ver isso de maneira mais cuidadosa nos vídeos posteriores, que, em alguns casos, você nem precisa do gerenciador do cluster, nem precisa do manager. A gente diz também que a gente nem tem os executores, você pode executar ele de maneira local, e aí o driver, que é a cabeça desse processo, ele mesmo vai separar a execução das tarefas. A gente diz que ele separa em diferentes threads, ou seja, diferentes caminhos para simular essa execução em paralelo. E aí você não precisa de um gerenciador, porque na verdade quando você está executando local, ele está sendo executado numa mesma máquina, na mesma máquina em que o driver está concentrado. Então perceba que o manager, ele é um componente que não necessariamente faz parte do Spark, mas ele é parte de uma arquitetura de processamento distribuído. E o que ele faz? Ele gerencia os recursos computacionais, os recursos do cluster. Então são figuras diferentes, né? O papel do manager é gerenciar os recursos do cluster e o driver é gerenciar a distribuição das tarefas da sua aplicação que precisa ser processada de maneira distribuída. Então, cada um tem um papel separado e juntos eles trabalham de maneira harmônica. Então, ele vai gerenciar ali os recursos de CPU, de memória, de espaço em disco, para que toda a execução do driver, toda a execução da aplicação que o driver está gerenciando possa ser executado corretamente. Então a gente tem alguns exemplos, né? Como eu falei, o manager não necessariamente faz parte do Spark, mas pode fazer. Como, por exemplo, na execução onde a gente utiliza o standalone. O standalone seria exatamente você utilizar o Spark também como um manager. Então, a partir do momento que você utiliza o standalone, o Spark ele não só vai utilizar os componentes de driver e executor, mas ele também vai atuar como um gerenciador de cluster, como um cluster manager. E como isso não é obrigatório, você pode utilizar outros gerenciadores. Você tem o próprio Yarn, que é do sistema Hadoop, do ecossistema Hadoop, como a gente já comentou anteriormente, ou o próprio Kubernetes, que faz orquestração de containers, né? Então ele também pode atuar ali como um gerenciador de cluster. E bom, esses foram os componentes que integram a arquitetura do Spark, da plataforma Spark, do software. Em termos de cluster, ou em termos dessa rede de computadores que vai atuar no processamento distribuído, a gente pode classificar cada uma dessas máquinas, ou nós, ou nodes, de duas maneiras. A gente pode chamá-los de master e workers. A gente também pode chamar os workers de slaves, né? Já que você tem os masters, você pode ter os slaves, que é um termo que acabou ficando em desuso. Você utiliza mais o workers, mas você também pode ver alguns materiais aí com o nome slaves. Perceba que os nós, eles se referem às unidades físicas desse cluster, que podem ser também virtualizadas, tá certo? Mas eles representam efetivamente uma unidade computacional ali com os seus próprios recursos, como a CPU, né? Ou seja, uma capacidade de processamento, armazenamento, memória. Então, eles são os componentes, as unidades físicas ou a virtualização dessas unidades dentro dessa infraestrutura que o Spark vai estar sendo
executado, né? Ou seja, que o Spark vai estar utilizando para executar as suas aplicações. E o que o master é? O master é o nó responsável por coordenar esse cluster. Então, no master é que vai estar sendo executado ali o gerenciador do cluster. Então, perceba, se eu estiver utilizando o próprio Spark para ser executado no master, então eu vou estar falando do standalone, como a gente falou. Ele vai ser o gerenciador. Quando eu estiver utilizando o Spark, ele vai ser o gerenciador e vai estar presente nesse nó que a gente chama de master. Se não, se for outro gerenciador, aí o Spark vai estar interagindo com esse nó, com o nó master, para poder fazer o gerenciamento dos recursos computacionais desse cluster. Já que eu preciso fazer o processamento distribuído, eu preciso interagir com esse gerenciador para poder fazer a distribuição dos recursos computacionais. E os workers? Os workers são as máquinas onde você vai efetivamente executar as suas tarefas. Então, a gente viu que dentro da estrutura, da lógica do Spark, você tinha os executors. Então, a gente conclui que os executores vão estar presentes, né, mais de um deles vão estar presentes dentro dos workers, ou seja, dos nós que fazem o trabalho efetivamente. Então, os executores vão estar instanciados lá dentro dos workers, um ou mais executores, dependendo, claro, dos recursos que estão disponíveis ali para cada um dos workers. Então, esse conjunto de workers forma o cluster junto com o nó mestre, né, o nó master. Então, aqui é uma representação, né, dessa execução em cluster computing, né, como a gente viu. Você tem o driver ou o driver program. A instanciação dele é o Spark Context, né? O Spark Context é o ponto de entrada que a gente vai conseguir se comunicar através de uma aplicação Spark. Então, quando a gente executa um trabalho, a gente quer fazer uma transformação nos nossos dados, a gente faz essa comunicação com a instanciação do Driver Program, que é o Spark Context. O Spark Context é que vai se comunicar com o Cluster Manager, que a gente viu que pode ser do próprio Spark, sendo standalone, ou outro, como o Kubernetes, o Yarn. E o Cluster Manager é que vai gerenciar os workers, ou seja, os recursos de cada um desses nós para poder executar. Dentro desses workers vão estar operando os executores do Spark, fazendo essas transformações. No final, a gente viu que esses outputs voltam para o driver, voltam para cá, para o Spark Context, para poder ser reorganizado e você ter finalmente um output. Então, esse é exatamente como funciona o fluxo dentro dessas definições de componentes principais que a gente tratou. Agora é importante a gente contextualizar aqui um componente muito importante, porque a gente vai ver isso mais especificamente na prática, mas como a gente viu anteriormente, o Spark Context é o nosso ponto de entrada das aplicações Spark e é ele que vai estar ali se comunicando com o Cluster Manager. Porém, modernamente, você não usa o Spark Context de uma forma geral. O que você vai utilizar é o chamado Spark Session, certo? Por quê? O Spark Session, a partir do Spark 2, né, 2.0, 2.1 e assim para frente, atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, você está trabalhando com a versão 3, né, 3.x, 3.0, 3.1, 3.5. Você vai trabalhar com o Spark Session porque ele é uma abstração bem mais completa que inclui não só, mas inclusive o Spark Context, tá certo? Então, o Spark Session é ele que a gente vai trabalhar quando a gente trabalhar lá no notebook e iniciar o nosso ambiente Spark, a gente vai instanciar um Spark Session e não um Spark Context como um elemento ali do nosso Driver Program. Então é através dele que a gente vai unificar as diferentes APIs do Spark, que vai estar incluso o Spark Context, não só, mas inclusive. E aí outros elementos também, né, o SQL Context ou Streaming Context, né, outras ferramentas que a gente utiliza para o Spark. Esse Spark Session, por ele ser um pouco mais abstrato, ele acaba tendo mais utilidade para a gente utilizar outras ferramentas do Spark, então a gente vai acabar utilizando exclusivamente o Spark Session. O Spark Session, como acaba abstraindo o próprio Spark Context, você também utiliza o Spark Context, mas como um elemento do Spark Session. A gente vai ver isso na prática. Não se preocupe se você não estiver entendendo na prática, isso vai ficar bem mais claro para você. Então, desde que o Spark Session foi implementado no Spark, a gente passou a ser utilizado, né? É recomendável que a gente utilize o Spark Session, não o Spark Context.
Então aqui, só para a gente entender, né, o Spark Session ele é uma abstração, né, como eu disse, se não é natural para você o contexto de abstração, instanciação, vai lá na playlist de programação básica em Python, aqui no canal Data Review. Não se esqueça de se inscrever no canal para facilitar o acompanhamento dessas séries, né? E aí dentro desse guarda-chuva aqui do Spark Session vai estar o Spark Context, que a gente viu anteriormente lá no fluxo, é o canal de comunicação. Então, em vez do Spark Context aqui, a gente vai estar, na verdade, instanciando um Spark Session como um elemento mais abstrato e que acaba sendo também mais efetivo do nosso trabalho. Por esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você possa achar que seja interessante o material e a gente se vê no próximo vídeo.